Bem-vindos ao primeiro episódio Casas Colecionáveis da Família Vende Tudo. Hoje eu vou apresentar para vocês uma casa construída por Rubens Meister, o mesmo arquiteto do Teatro Guaíra. Essa família vendeu absolutamente tudo com a Família Vende Tudo Curitiba e hoje eu quero apresentar para vocês qual é a ideia de como são os móveis na casa e tudo que tem dentro dessa casa. Acho que vocês vão gostar muito. Vai trazer vocês para a experiência que a Família Vende Tudo tem quando a gente realmente entra. Eu sou a Jéssica, já sou proprietária da Família Vende Tudo e hoje eu vou apresentar para vocês o primeiro episódio então dessas casas maravilhosas. O que mais me chamou a atenção nessa casa é esse hall de entrada que tem esse veludo, gente, com toda essa textura. Tô sempre caracterizada com roupas da casa dos anos 60. Essa casa foi construída em 1963, a construção finalizou em 1966 e olha só o espetáculo, são o piso de mármore, as paredes verdes com esse tecido maravilhoso, muitos artistas paranaenses nas paredes, então eu acredito que vocês vão amar conhecer um pouquinho do que é essa experiência de você entrar na casa de alguém e poder mexer em absolutamente tudo. Olha só essa sala de jantar que tem mais de 130 anos, toda em madeira maciça. São móveis, gente, que pela história dessas peças, pelo entalhe dessas peças e pela história da família que se conta, eles pertenceram a uma casa, na Visconde de Guarapuava e eles têm 130 anos, então eram dos bisavós, dos donos dessa casa. Foi passado de geração em geração. Esse móvel, muitas vezes a gente chama ele de oratório. Olha só o entalhe, olha só, cristais dentro dos armários. A gente tem muita coisa interessante quando a gente vai nessas casas. Olha só, aqui a gente tem jogos de jantar também. Tem muita coisa interessante para vocês. Olha só, sempre tem um charme especial abrir esses armários, Então nem sempre a gente consegue abrir algum dos armários. Olha só que sensacional o que a gente vai encontrando dentro das gavetas. A gente tem guardanapos, jogos de toalha para uma mesa que foi vendida essa semana na Família Vende Tudo, de 3,80 metros. Olha só, gente, tinha a Ilha da Madeira, olha essas toalhas. Olha que sensacional esse linho, essas toalhas. Tudo isso a gente vai encontrando em cada porta, em cada gaveta. Então essa é a emoção da minha vida. Olha o jogo inglês, que a gente também vendeu, ele era bem completo. Amei esse vaso de margaridas. Gente, é sensacional você ter essa oportunidade, Você pensa, tem um monte de baralhos aqui dentro, teve muitos chás da tarde, que nem elas contaram, com as amigas. Foi uma casa muito bem aproveitada, muito feliz, E um carrinho, e agora a gente vai lá pro outro lado, que é a sala que eu falo que em anos de glória era a sala do sonho nos anos 60. Então você tinha sofás de plumas, móveis em madeira, muita listra, arandelas, Você imagina como era gostoso aproveitar uma sala dessa com lareira, Olha os utensílios da lareira também. Eu vou mostrar cada pedacinho dessa sala. Eu acredito que vocês vão gostar muito. Essa estante planejada provavelmente pelo arquiteto. Olha só. Você vê que todos os detalhes, a pessoa pensava. Então tinha um frufru em cada chave. Aqui
A gente tinha uma parte que se abria e servia o bar, o uísque, né? Imagina em tempos de glória uma sala dessa nos anos 60. Então a gente vai abrindo, tem discos de vinil. Aqui na parte de baixo ficava o som do vinil. Imagine você reunir os teus amigos e curtir um vinil na tua sala. É por isso que eu amo o que eu faço. E aí a gente tem sofá de pluma de ganso. Pensa, 2 sofás de pluma de ganso, é um conforto, como se estivesse deitando num travesseiro, mas um sofá. Imagina naquela época, que chique que se era ter, né, um sofá desse. A gente tem tapetes persas, a gente tem abajures em bronze. Olha o tamanho da lareira que foi feita. E o mais incrível, que eu acredito que seja nessas casas, é que os arquitetos pensavam na iluminação. Então você vê que são pouca iluminação, mas muito bem iluminados os ambientes. Eu gosto muito dessa sensação dessas casas, né, em que se tem quando era pensado, né? Em muitas casas eu vou e eu gostaria muito de apresentar elas para vocês, porque eu gosto muito dessa sensação, né, de voltar ao passado mesmo. Por exemplo, olha esse móvelzinho, que coisa mais fofa. Era um móvelzinho, gente, antigamente para se colocar peças de costura. Eu nunca mexo em caixinhas de casa e muito menos em móveis assim. Então a gente vende até com os botões antigos. A gente vende, olha só. Aqui se colocava lã para você costurar. Então era uma forma de organizar as coisas de costura e você poder também levar para vários lugares na casa. Olha só que interessante. A gente tem, segundo a minha irmã que está junto com a gente também imigrava, os castiçais são peças únicas e maravilhosas. Olha só que sensacional. A gente, cada um admira uma peça, sabe, na casa. Então a gente escolhe uma peça especial que pra gente marcou, pra gente foi especial. Aqui tem alguns tapetes que vão ficar pra elas. Aí a gente tem um jogo de sofá dos anos 60, super interessante. Olha só que sensação que é essa casa, copinha, que é muito interessante também. A gente tem uma Saarinen original dos anos 60. Olha a estante que foi feita para dividir uma escada que vem da garagem. Pensa, isso aqui é um arquiteto que bolou na época da casa. Então o Rubens Meister pegou e desenhou a estante para eles. Por exemplo, todos tinham era muito ter costume de bar. Então, ó, aqui tem um bar, lá na outra sala tem um bar. Imagina, as pessoas se divertiam de verdade na casa, aproveitavam espaços, cantinhos. Por exemplo, olha só o barzinho dos anos 60 que foi desenhado junto com o móvel, né? Esse também foi vendido lá na família Vende Tudo. O relógio ficou para acervo. Alguns dos quadros a gente vai postando. Esse utensílio, chamamos assim, né? Era para esquentar a cama antigamente. Então se colocava a lenha dentro, né, dessa parte, se abria e fechava e esquentava a cama à noite para você deitar num lençol quentinho. São peças, gente, que é só em casas assim paradas no tempo que você encontra, né? Então a gente adora. Eu vou mostrar um pouquinho da cozinha também, porque eu adoro fórmica, então eu sou meio suspeita. A gente tem a cozinha, que é em fórmica. Aqui hoje tá um pouquinho desorganizado, mas eu quero mostrar primeiro a balança para vocês, a coifa que foi feita em cobre. Olha só que interessante. Esse processo de mudança, né, é muito longo, é um processo que requer muita atenção aos detalhes, às coisas. Para lá a gente tem uma área de serviço gigantesca, super interessante também. E agora a gente vai para a área íntima da casa, que tem um roupeiro gigante também planejado, né? Aqui a luz é um pouquinho menor, né? Mas nos quartos vocês vão ver que é muito bem pensado e planejado. A gente tem esse primeiro quarto, que são 2 caminhas de bronze. Essa cadeirinha eu adorei, dos anos 60. Eu sou da família Vende Tudo, parte design 60, e o pessoal lá
que trabalha gosta muito do entalhe. Então a gente fica nesse equilíbrio de gostar de algumas peças, cada um gosta de um estilo, né? Olha só, essas camas com banho de bronze, a gente tem poltroninha de listra, todos os móveis laqueados, coloridos. Olha só os armários embutidos, que são super interessantes também. Olha só. Olha, e o que eu achei mais interessante nessa casa é que tem veludo por dentro dos armários. Olha só, por exemplo, os armários, eles são lotados de veludo roxo. Olha as gavetas. São coisas que só assim nessas casas a gente consegue acreditar que eram feitas, né? Todas as portas e janelas, então as janelas têm persianas. Olha só o acabamento, o mesmo acabamento que se tem de lâminas na porta, se tem nos armários, né? Aqui era uma área de costura, né? Olha, esse banheiro aqui, eu digo que ele grita, né? Tá gritando o azul. Gente, olha as cortininhas, que coisa mais impressionante. Tudo era colorido nessa época, né? Tudo tinha um charme especial. Então você vê que o carpê combina até com o azulejo que tem dentro da parte do banho. Aí foi escolhido esse papel de parede, pensa, na época se escolheu um papel de parede super colorido pro quarto. Primeiro eu vou mostrar um banheiro que eu acho muito fofo. Aqui tinha algumas partes que a gente já vendeu, que também podiam ser. Pensa que isso aqui é original. A gente tem uma prateleirinha que eu amei, de jacarandá, né? Então são peças muito pensadas. Eu adoro essa coisa da banheira, tudo da mesma cor. Isso aqui era o ouro da época, né? Era uma coisa muito chique de se ter. Provavelmente os pisos aqui são de madeira, mas nos anos 80 surgiu o carpê e foi colocado por cima de tudo. O dono da casa tinha um problema na coluna, por isso eles dormiam em em camas separadas. Então você vê que cada história, cada casa tem alguma coisa para se contar, né? A primeira questão que a gente falou, nossa, não é uma cama de casal na Suite Master? Não, eram duas camas, né? Então você vai surgindo aos poucos essas histórias, né? Para que a gente possa contar agora para vocês nesses vídeos do YouTube, que vai ser com certeza um sucesso para vocês assistirem sempre. E a gente quer fazer não só nas casas que a gente vende as peças, mas casas que também contam histórias para vocês. Olha só, ainda dentro dos armários a gente tem... Eu já adquiri o meu casaco desse armário, porque eu adoro roupa vintage, roupa antiga. Então você vê que ainda tem as roupas, né, no armário, as melhores roupas, né? Muita coisa já foi doada. Olha só, por exemplo, um roupão antigo. A gente tem as camisolas antigas. É muita coisa interessante. As bolsinhas, tem uma bolsinha que eu separei também muito fofa para mostrar para vocês. Então essas são as casas que a gente vai mexendo nos armários, achando peças diferentes, sabe? Por exemplo, ó, esse armário todo em veludo azul por dentro, né? Muito, muito interessante. E assim a gente vai indo. Tem um quarto também que eu não mostrei pra vocês de xadrez que eu quero mostrar, que eu acho super interessante também. É um quarto todo em xadrez. Pensa, eu amo xadrez, esse estilo mais inglês. A gente tinha um dos netos acabou morando um tempo aqui com ela, então esse era o quarto dele. Ela deu uma reformada, pensa, uma reformada no xadrez. É muito interessante também. E aí agora, para finalizar, eu quero mostrar um pouco dos espaços para vocês aqui. A gente já tá com o processo de equipe desmontando a casa, porque
basicamente 90% já foi vendido. Então a gente tá aproveitando para mostrar para vocês absolutamente tudo. Olha só, por exemplo, essa parte aqui eu acho bem legal, porque é uma parte que vai pra garagem, que eu quero mostrar para vocês como eles iam. Ó, isso aqui foi pensado pelo arquiteto, olha só que coisa modernosa. Então aqui a gente tem tinha uma dispensa, e olha, a dispensa era colorida, gente. Então, tipo, aqui era onde se guardava coisas de Natal, muita coisa que precisava, assim, né, não ficar na casa. Aquela quartinho da bagunça, até o quartinho da bagunça, a gente vê que foi pensado pelo arquiteto. E também eu quero mostrar pra vocês, para finalizar e contar um pouquinho da história dos proprietários, né, que o que ela fazia como hobby também é muito interessante. Então, ela era artista e fazia coisas com cerâmica. Olha só, todos os armários com ventilação por trás. Olha que coisa mais interessante. Mostra aqui, ó. E essas são nossas casas, família vende tudo. O jardim, as janelas de persianas, a churrasqueira com utilidade de churrasqueira para um lado e do outro lareira, super bem pensada. Arquiteto do Teatro Guaíra, quem desenhou, projetou essa casa. Essa casa foi do engenheiro, de uma artista de cerâmicas, e não é por menos, até o número da casa é pelo Brenan. Então a gente vê que é uma coisa bem interessante, alguém que admirava muito os artistas brasileiros. A gente vê pelos quadros, a gente tem Icoma, a gente tem Érico da Silva, a gente tem vários artistas super interessantes. Essa casa foi de pessoas interessantes, né? Hoje vai estar à venda também, quem tiver interesse, a gente pode passar os dados para a venda da casa. A gente queria contar um pouquinho da história, né? E o recado dessa família para a família Vende Tudo é que os móveis passam de geração em geração e você tem a oportunidade de usá-los e assim passá-los para próximas pessoas e próximas famílias. Eu achei super interessante esse recado que eles quiseram dar. E é um grande abraço, espero vocês no próximo episódio. Esse é só o primeiro para dar um gostinho de quero mais para vocês. Se inscrevam no nosso canal e a gente vai estar esperando todos vocês no próximo episódio. Obrigada!